Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Ainda estamos no dia 29 de outubro, mas eu já estou gravando o vídeo do dia 30. Né? Eu vou falar rapidamente sobre uma questão que vocês podem achar que o Antônio está louco, né? Porque falar uma coisa que está meio que contrariando a imprensa internacional, bom, na imprensa internacional do Brasil, né? E talvez algumas outras influenciadas também pelas notícias que estão chegando. Mas é que como vocês não conhecem as eleições dos Estados Unidos e como elas funcionam, né? Vocês têm que se guiar pelo que a notícia é dada para vocês, pela mídia que é dada para vocês, que é passada para vocês. E a notícia que é dada diz assim, olha, a Hillary é mais forte em determinados estados, que são os estados maiores. E por ela ser mais forte naqueles estados maiores, a tendência é, que aí os democratas são mais fortes naqueles estados, a tendência é que ela tenha um maior número de deputados eleitos, né, no caso, congressistas eleitos. E lá nos Estados Unidos a eleição não é como no Brasil, ela é muito próxima. Quando a gente fala da questão do período militar, diz que aqui foi uma ditadura, né, assim, a alegação de que aqui foi uma ditadura no período militar porque haviam só dois partidos e que havia eleição indireta. Certo. Lá nos Estados Unidos até hoje é eleição indireta. É eleição indireta. Não se vota para Hillary, não se vota para o Trump. As pessoas que estão indo votar, elas não estão indo votar nem no Trump, nem na Hillary, elas estão indo votar nos congressistas. Eu sei que para muita gente isso é surpresa, né? É bem complicado, né? Assim. E a imagem de Trump não é uma imagem das melhores, nem da Hillary, como eu estava falando já em outros vídeos para vocês. Então o que acontece é o seguinte, ó. Aqui no Brasil nós tivemos esse ano uma lei, né, de que foi a primeira vez que nós não tivemos financiamento privado de campanha, que é diferente lá nos Estados Unidos. Lá eles permitem até lobismo, não há problema nenhum para eles a respeito disso. Mas aqui, lobismo é crime. E o financiamento privado de campanha agora ficou proibido nessa campanha. Quem é que levou vantagem nessa história aqui no Brasil? Quem já estava no poder. Quem estava no poder tinha a máquina toda, a estrutura toda para poder fazer campanha. E gastou mais e sabia para quem mandar a carta, aquela cartinha, assim, então teve voto garantido, usou o aparelho de estruturas da logística do Estado até para mandar uma correspondência e cativar, garantir, assegurar o voto. Eles sabiam em qual porta bater, onde ir para manter o voto que tinham. E foi o que bastou para muitos desses se reelegerem. Do mesmo modo lá nos Estados Unidos, o governo de Barack Obama está no poder e os democratas estão no poder. Então o que eles sabem? Eles fazem a mesma coisa, usam a mesma estrutura, a mesma situação que foi usado aqui nesse aspecto. E aqui o que eu condeno é o seguinte, não usar no financiamento privado, você pegar uma doação e fazer dedução dela do imposto de renda. Mas se você vai declarar ela no imposto de renda, pode fazer 100% do que tu quiser de doação, abater do imposto de renda, e aí automaticamente você declara isso no imposto de renda. Olha, eu fiz doação eleitoral, tudo, não tem problema nenhum. Quem é que vai fazer, qual é o empresário que vai fazer caixa 2 podendo ter vantagem em deduzir o seu recurso em imposto de renda? Então, como ele investiria, por exemplo, num projeto de cultura, num projeto de esporte, num projeto de lazer, alguma coisa assim, ele investe em um candidato que é conforme a sua linha de pensamento, de raciocínio, só que isso aí, claro, a tendência seria que a direita crescesse. Então, por isso que não foi feito dentro de um projeto. Por que a direita crescesse? Porque o empresário ia investir
num político, numa ideologia que ele acreditasse, que favorecesse a ele. Então, dificilmente algum empresário de grande porte fosse investir numa política de direita. Por isso que a esquerda prefere o financiamento só público de campanha. Mas é necessário que haja também o financiamento privado para que haja o ponto e o contraponto, aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, esse financiamento de campanha ele pode ser feito tanto público como privado, o que é correto. Tá? Até onde eu sei, a questão do público, eu não tenho tanta garantia se é permitido ou não, mas é permitido que possa ser feito, que o partido, estando no poder, possa se promover, né? Se promover nesse aspecto, sim. Parece que é só privado, parece, se eu não me engano, é só privado, no público não pode. Usar a máquina do Estado para fazer campanha parece que não é permitido lá nos Estados Unidos. Eu vou confirmar essa questão. O que é o inverso daqui, nesse aspecto, né? E lá, então, o que acontece é o seguinte, você vota no congressista. Então aqui, se fizesse isso hoje, diriam, estamos fazendo uma ditadura. É 2 partidos só, na verdade são 4 que estão concorrendo, mas só 2 que aparecem. Né? Também lá existe nessa eleição, o pessoal está vendo só os democratas e os republicanos, está achando que não tem mais outros. Ainda tem o Partido Libertário e o Partido Verde concorrendo nessas eleições lá nos Estados Unidos. Mas quais são as chances são vários partidos que existem lá nos Estados Unidos, mas só 2 se projetam realmente. É como se fosse estilo nossas campanhas aqui, PT e PSDB, que só se projetam esses 2. Tem vários partidos, mas só esses 2 aparecem. Pois é. E lá eles não têm essa história de segundo turno nem nada assim. Então, saiu a candidatura da Hillary e do Donald Trump, e eles estão fazendo uma campanha, e aí que entra a questão do investimento. O investimento da campanha de Hillary é 4 vezes maior do que a campanha de Donald Trump, do bilionário Donald Trump. E aí que entra uma situação, se uma campanha muito mais rica, a Hillary está a apenas 5 pontos de distância de Donald Trump, segundo as pesquisas eleitorais, só 5 pontos. E ela está investindo 4 vezes mais. A rejeição de Hillary é muito maior do que a de Trump. Perceba o que eu estou falando, olha só. Ela está investindo 4 vezes mais, tá? E ela só tem 5 pontos. Tá? Então ninguém está se dando conta de uma situação dessa. Outra coisa, ela está investindo na campanha dela. Donald Trump não está, sequer ele mesmo está investindo na própria campanha. Ele está investindo na campanha dos congressistas. A coisa tá desse jeito. Então vocês podem ter uma surpresa no final dessas eleições lá nos Estados Unidos. Tá? Ele está investindo em quem decide. Ele está investindo nas pessoas que vão fazer decisão. Existem vários estados que ainda não tomaram nenhuma posição, que são estados que ficam em cima do muro, isso aqui. E Donald Trump está fazendo a campanha certa. Ele pode fazer uma virada final, pode fazer uma surpresa para a maioria das pessoas que não conhecem política nos Estados Unidos, ou jornalistas que não sabem de onde está vindo a situação. Esses fatores, essas informações que eu estou passando agora para vocês, elas são o diferencial e é o que vai fazer a vitória final. E provavelmente quem vai ganhar essas eleições, né, nesse tipo de postura, nesse tipo de conduta, seja o Donald Trump. E aí eu vou explicar assim, ó. A rejeição de Hillary é muito alta, ao ponto de ela estar gastando muito dinheiro na própria imagem. E
fazer com que as pessoas, em vez de votarem nos congressistas, votem na imagem dela, votem nela como presidente. Aí votem em qualquer congressista da direita, não, da esquerda, né, que ela é esquerda lá, para que ela chegue ao poder. Só que ela tem a intenção de eleger, como eu falei em um vídeo anterior, juízes, né, 3 juízes que o próximo governo vai ter direito de eleger, que serão, que votarão a favor da extinção do porte de arma lá nos Estados Unidos. Ela quer desarmar o povo americano, como aconteceu aqui no Brasil, né, com o Estatuto de Desarmamento. E isso está criando uma grande rejeição contra Hillary Clinton. E isso está vazando na reta final agora. Então a tendência é de rejeição a Hillary Clinton, mesmo com uma campanha 4 vezes mais cara, da imagem dela. E Donald Trump, com toda bonachão, daquele jeito que ele é, tipo o cara politicamente incorreto e tudo naqueles negócios, ele tem um vice centrado e ele tem uma série de situações que está investindo de forma correta. Ele é um investidor e ele está investindo de forma correta. Ele não está investindo de forma direta. Ele sabe que a imagem dele tem seus prejuízos. O partido dele e ele mesmo está investindo, em vez de investir na sua própria campanha, está investindo na campanha dos congressistas. E são os congressistas que ganham um Estado. Quando os congressistas ganham um Estado, lá nos Estados Unidos, o que acontece? Digamos assim, tu tem 10 vagas num Estado, 10 vagas para congressistas no Estado. Aí os republicanos ganharam 6 dessas vagas. 6. Uma vaga só a mais que fez a diferença, né, que acabou ficando 4 para um lado, 6 para o outro. Senão ficaria 5-5, né, uma coisa nesse sentido. Quando dá, porque dificilmente não daria um empate, uma coisa assim. Então, poderia acontecer, mas meio improvável, né? A tendência é que um voto faça a diferença. Sempre tem aquela história já tem filmes a respeito disso, que uma pessoa, um eleitor faz a diferença em todo um estado. Como é que acontece a história do desempate? É exatamente que um único eleitor, isso já virou até filme de comédia no passado, não me lembro o nome do filme, mas existem histórias e relatos a esse respeito, de uma só pessoa ter que tomar a decisão que quem é que vai ganhar em todo aquele estado, e ganhando aquele estado decide quem é o presidente do Brasil, ou no caso do presidente dos Estados Unidos, né? E isso acontece, que é cultural, é um filme, é uma ficção, mas tem lastro, a ficção tem lastro para poder ser criada, porque faz parte é uma charge a situação que pode acontecer num estado norte-americano. Se ficar meio a meio, né, se tiver a mesma quantidade de votos e um estado for o estado que vai fazer a decisão, e esse único estado que vai fazer a decisão tiver 50% dos votos para cada lado, e só uma pessoa precisa ir votar para poder tomar a decisão quem é quem. Esse filme é com base nisso, né? E essa situação aí reverteria todos os votos do estado, ou seja, em vez de ser 6 congressistas, seriam 10 congressistas. Aqueles 6 que ganharam, não ficam só eles, não é proporcional. O Congresso daquele estado, os 10 representantes daquele estado se tornam congressistas daquele estado, só dos republicanos. Os 4 proporcionais que haveriam dos democratas são extintos as votações deles. Passa a ser 10 congressistas daquele estado para os republicanos.
É assim que funciona a regra lá. E Hillary Clinton não está investindo nisso. Hillary Clinton está investindo na sua imagem, para que os congressistas sejam eleitos por ela, não pelos congressistas em si. A estratégia de Donald Trump é diferente. Ele está investindo na imagem dos congressistas, ele está fortalecendo os congressistas. Por que ele está fazendo isso? Bom, porque ele quer um congresso que impeça as mudanças dentro do Estado norte-americano, que impeça o avanço da esquerda nos Estados Unidos. E por isso ele está fazendo uma campanha para os congressistas e para o partido, não para ele. Há uma diferença considerável nesse tipo de conduta, porque quando o Donald Trump fala, quando ele abre a boca, ele enfia literalmente o pé na jaca, ele enfia o pé na boca. Ele é um desastre falando. No entanto, porque ele é muito... ele fala coisas pitorescas, ele é pitoresco demais, ele é atípico. Não é uma postura de um candidato a presidente da República. Ele não se comporta como se fosse um real candidato a presidente da República. No entanto, ele tem qualidades administrativas inegáveis e de investidor inegável. E a prova maior disso é a conduta da campanha dele. Ele está investindo certo. Existe uma chance real de Donald Trump ganhar essas eleições, mesmo contrariando a maioria dos comentaristas políticos do Brasil e de outras partes do mundo. E até, muitas vezes, do próprio Estados Unidos. Por conta do tipo de investimento que ele está fazendo. Por conta da ação, da direção que ele está tomando, o rumo que ele está tomando nesse aspecto. Ele está fazendo uma guerra estratégica do ponto de vista econômico. Ele sabe onde investir. Ele está investindo no congressista, que é quem vai realmente ganhar votos neste momento. Como a eleição é indireta nos Estados Unidos, Donald Trump tem chances reais de se tornar presidente dos Estados Unidos. E vai ser uma surpresa para muita gente aqui no Brasil. Muita gente vai ficar surpresa, mas não pode, como é que pode uma situação dessas? Como é que esse cara foi eleito tomando pau a torto e direito? Bom, primeiro que a distância é só de 5 pontos percentuais na pesquisa eleitoral. E que dependendo da margem de segurança, pode ser para mais ou para menos, isso pode realmente, porque a gente não sabe o índice de rejeição, que eles não são apresentados nessas pesquisas que nos são passadas. Se o índice de rejeição for muito alto, né, a tendência é que um dos candidatos saia fragilizado nesse processo. E qual é o índice de rejeição maior? É de Donald Trump ou de Hillary Clinton? Ou é equiparado? E o que vai fazer a diferença numa situação dessas? É exatamente o candidato a presidente ou o congressista que vai ser eleito diretamente pelo povo norte-americano para fazer a diferença na hora da votação? As eleições dos Estados Unidos não são como as eleições do Brasil. O comportamento e a postura são diferentes. Mas algumas coisas são muito próximas, algumas coisas são muito semelhantes. Lá sim existe democracia, apesar de que nós consideramos que quando nós vivemos o período militar, que aquilo que nós estamos vivendo não era democracia, mas lá é sim democracia. É eleição indireta, como foi aqui no período militar, que nós elegíamos o nosso congressista, o nosso parlamentar, para deputado federal, senador, e eles, o Congresso, elegiam o candidato a presidente, como nos Estados Unidos. E haviam 2 partidos, um de esquerda e um de direita. E nós votávamos. Meus pais votavam no período militar. E mais, havia alternância de poder, oxigenação de poder dentro do período militar. Foram 5 presidentes dentro do período militar.
Então não dá para dizer que houve realmente ditadura aqui no Brasil, porque nós tivemos um regime militar, mas não houve ditadura. Houve censura? Houve. Mas também houve no período militar uma situação que foi a criação de meios de comunicação. Todos os meios de comunicação que nós temos hoje, das grandes emissoras nacionais, as concessões foram dadas dentro do período militar. Um período militar, um regime militar de ditadura, com censura. Na verdade, foi um senso de controle de qualidade. Basicamente isso. Não passou muito além disso, não foi muito além disso. Claro que os filmes, as histórias, os livros contam diferente, mas na prática o que aconteceu foi exatamente isso. Foi criado uma série de meios de comunicação de rádio, concessões de rádio foram dadas no período militar, concessões de televisão foram dadas no período militar. A maioria dos jornalistas, bom, primeiro que o jornalista não tinha faculdade de jornalismo, era só tu começar a fazer jornalismo. Era só, tu escrevia no jornal, tu era jornalista. Tu apresentava um programa de rádio, tu era jornalista. Tu apresentava um programa de televisão, tu era jornalista. E era assim, foi assim que começou o jornalismo no Brasil. E tudo isso dentro do período militar. E ainda mais a questão das comunicações, que não tinha telefone nas cidades, e os militares levaram orelhões, os antigos orelhões, que talvez em algum lugar ainda exista. Né? Esses orelhões foram colocados em todas as cidades do Brasil, mesmo nas cidades do interior. Em vários lugares. Aqui em Porto Alegre, praticamente tinha um a cada meia quadra. A cada meia quadra tinha um orelhão. Tu não tinha recurso para ter um telefone dentro da tua casa, tu comprava um cartãozinho de telefone. Na época nem era cartão, era ficha de telefone, ficha. Muita gente não deve lembrar da questão de onde surgiu o termo popular. Caiu a ficha do cara, caiu a ficha do cara. Por causa dos orelhões. Até então não existia condição para ter telefone para todo mundo, para todas as casas. Não é que nem hoje, que tu tem 3, 4 celulares cada pessoa. Naquela época não. Quem abriu a telefonia no Brasil foram os militares. Eles abriram a telefonia como abriram também as estradas. Na época não tinha tanta estrada. As estradas federais, quem criou todas elas foram os governos militares. Então, dizer que nós vivemos dentro de uma ditadura, dentro do período militar, não, nós vivemos dentro de um regime militar. Muito parecido com o modelo de administração dos Estados Unidos. Que lá eles fazem uma eleição indireta para 2 partidos, que foi muito próximo. Os militares copiaram o modelo norte-americano nesse aspecto. Então é de se esperar que realmente haja uma situação que a gente pode ser pego de surpresa aqui no Brasil. A gente não. A maioria das pessoas, né? Vai ser pega de surpresa aqui no Brasil, uma vez que Donald Trump possa se tornar realmente o presidente dos Estados Unidos. E isso vai ser surpresa para um grande número de telejornais. Mas para quem conhece de perto as eleições norte-americanas, quem já viu como é que funciona a coisa por lá, há uma chance muito grande, por conta da situação que o povo norte-americano não quer ser desarmado, como o povo brasileiro não quer aqui, e nós temos o Estatuto de Desarmamento que ainda persiste em existir, né? Lá eles consideram essa questão uma questão crucial. E Hillary está perdendo o apoio junto aos congressistas por conta dessa situação. Então a rejeição de Hillary faz com que ela invista 4 vezes mais e de forma errada. A estratégia de Hillary pode estar levando ela à derrocada. Possivelmente aconteça algo na reta final agora que vai surpreender muita gente. Então, ao final dessa campanha, há uma tendência pela estratégia de campanha, e é isso que eu estou me embasando aqui como cientista político, pela estratégia de campanha,
pela forma como foi abordada essa questão agora na reta final, é possível sim que Donald Trump reverta esses 5 pontos. Tá? Esses 5 pontos de diferença, eles podem ser revertidos na reta final. E não será surpresa nenhuma se Donald Trump ganhar essas eleições. Pelo menos não para mim e não para quem assiste o meu canal. Muito obrigado pela atenção dispensada.